Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, boa tarde. Prazer estar com vocês aqui hoje, eu e minha parceira Mayra. Nosso convidado especial, Dr. Marco Antônio, atualmente curador do nosso Sindicato dos Médicos, cuida da nossa parte cultural, especificamente da Cinecoteca. Dr. Marco Antônio é professor da Universidade Federal do Pará, trabalha como crítico de cinema, tem um profundo conhecimento na matéria e gosta de se dizer pesquisador na área. Eu falaria muito mais sobre o currículo extenso dele, mas eu acho que colocá-lo na situação de pesquisador já o coloca dentro de um memorável status para que esteja hoje aqui conosco, nesse momento de podcast em que o Sindimepa celebra toda a sua cultura, sua preocupação com essa arte que traz a todos os nossos associados e médicos e até outros que estão vinculados o direito a frequentar o Sindicato dos Médicos. Normalmente às terças-feiras à noite essas sessões culturais de cinema são gratuitas e são atreladas a uma programação selecionada com muito bom gosto e com muitos critérios pelo Marco Antônio. Marco Antônio, bem-vindo, com você a saudação, para depois a gente começar a conversar sobre esse assunto que também é muito interessante. Muito obrigado pelo convite e agradeço estar aqui com vocês, né? Ainda mais para falar de uma coisa que eu adoro, que é cinema, e vinculado a um projeto cultural, né? Na realidade, o Cineclube do Sindicato está vinculado a um projeto cultural de cinema, que eu tenho o maior orgulho de poder contribuir há algum tempo já. E é um espaço importante para a cinefilia paraense hoje, o sindicato, né? E a gente conseguiu ter essa credibilidade por meio de tantos filmes que foram programados lá. E fica aqui até meu agradecimento de vocês terem, né, pensado nisso, né, há tanto tempo atrás, de ter um espaço que eu considero um dos melhores espaços de Belém, em termos de som, imagem, conforto. Então, para mim é um orgulho poder contribuir. Obrigada, Marco. Obrigada pelo aceite, né? Para começar, conta pra gente um pouco sobre você e sua relação com o cinema. Quando tudo começou? Bom, geralmente todos nós temos influências paternas ou maternas, né? No nosso caminho profissional ou, enfim, afetivo. No caso, meu pai era uma pessoa apaixonada por cinema. Então, a minha mãe também. Mas o papai, eu costumo dizer que a mamãe gostava de cinema, meu pai adorava. Então, tem uma diferença, né, doutor? Com certeza. Então, ele tem já tinha um longo histórico de ser uma pessoa vinculada a cinema. Ele é de uma família de Minas Gerais. E o papai era de uma família que, assim, nem sempre ele tinha recursos para ir para o cinema, mas sempre que tinha, o primeiro programa, o segundo programa, o terceiro programa era cinema. E ele tinha um sonho de trabalhar em cinema, e mais jovem, já mais adulto, ele teve a oportunidade de trabalhar numa sala de cinema. E anos depois, ele teve o primeiro contato, digamos assim, com um meio de comunicação para falar sobre o cinema. Ele teve um programa de rádio, na rádio da cidade dele, Itaúna. E aí, dali em diante, o papai se apaixonou de uma forma muito profunda, depois ele começou a escrever sobre cinema. Aí, quando nasceram os filhos, né, inevitavelmente, né, todo mundo, de alguma forma, era o programa número 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá de casa, era para cinema. Então, eu acompanhei muito ele, e trabalhamos juntos nessa área de cinema também, e aí, muito novo, estimulado por ele também, eu comecei a escrever sobre o cinema. E aí, de lá para cá, doutor, assim, né? As coisas vão diversificando. Né? Eu não me formei em cinema aqui em Belém, porque não tinha, a Universidade Federal do Pará não tinha curso de cinema, agora tem, de uns 15 anos para cá. Sim. Mas eu sempre estava por ali, envolvido diretamente ou não em cinema, na área de cineclube, por exemplo. Desde os meus 15 anos eu faço parte de uma associação de críticos de cinema, muito novo. O papai já fazia. Aí eu acabei entrando porque eu já comecei a escrever. Então, assim, minha trajetória, basicamente, toda está envolvida diretamente com o cinema a partir desse amor do meu pai, que passou para os filhos, e eu, de alguma forma, procuro, né, manter a dignidade de cultuar o cinema como uma coisa muito especial. Claro, apareceram outras pessoas na minha vida, como o Dr. Pedro Veriano, mestre que faleceu, né, fez 1 ano até essa semana. Pessoas que também me ajudaram a influenciar, a esposa dele, então, a Luzia. Então, todo mundo, de algum modo,
tudo me converge para o cinema. Às vezes eu tento fazer outra coisa, quando eu vejo já estou no cinema. Então, é um prazer. Então, a minha trajetória, de alguma forma, começou a partir do Seu Moreira e a paixão dele pelo cinema. Tá Coisa certo. interessante. Marco, e como foi que surgiu a ideia de vincular toda essa sua história e a cultura em relação ao espaço do Sindimep? Pois é, como eu estava colocando, assim, quer dizer, muito novo eu comecei a escrever sobre cinema, muito novo eu comecei a frequentar os cineclubes de Belém. Belém, doutor, é uma das cidades, uma das capitais que tem o maior número, maior intensidade de movimento cineclubista do Brasil. Muitos paraenses, inclusive, muitos belenenses não sabem disso. Fazem ideia, né? Mas é normal. A Belém acontece tanta coisa há tanto tempo que nem tudo dá para acompanhar. Então, desde os meus 9, 10, 11 anos, meu pai me levava para ver filmes nos cineclubes. Deixa eu tentar explicar rapidamente o que é o cineclube. O cineclube, na realidade, é um clube de cinema, vamos chamar assim, né? O conceito de cineclube ele apareceu no final dos anos 10, na França. Em 1895, o cinema foi criado, o equipamento do cinematógrafo foi criado pelos irmãos Lumière, e aí, nos primeiros anos do cinema, começaram a aparecer as primeiras experiências, os primeiros filmes e tal. Só que no final da primeira década do século passado, um grupo de jornalistas, críticos de cinema, intelectuais, começaram a perguntar uma coisa séria: cadê os filmes, né? Os bons filmes? Cadê as experiências? Onde estão as experiências estéticas do cinema? E já naquele período, hoje está pior, esses filmes experimentais, doutor, que tentavam criar uma alternativa de interpretação, enfim, já não tinham espaço. Então foi criado lá na França, em Paris, né, pelo Louis Deluc, que era um jornalista e crítico de cinema. Nós temos que ter um espaço para os filmes experimentais, para os filmes que, de algum modo, dignificam o cinema como arte, não apenas como uma mercadoria. Então eles criaram o Cineclube, que é o clube de cinema. E esse conceito, doutor, foi uma coisa impressionante, mano. Assim, ele se espalhou muito rápido. Começou em Paris, isso no final dos anos 10, início dos anos 20, de repente já estava no Brasil, no final dos anos 20, começou no Rio, São Paulo, Belo Horizonte. E esse conceito é um conceito que realmente ele tem uma cinefilia. O que é que eu chamo de cinefilia? O cinemaníaco, para mim, todos nós basicamente nascemos cinemaníacos. Nós adoramos cinema. Claro, tem pessoas que não gostam tanto. O cinéfilo é aquele que não só gosta, como estuda. Ele se dedica a estudar sobre a linguagem do cinema, os movimentos cinematográficos e tal. E como é que a gente poderia fazer isso sem os cineclubes? Porque já havia um viés muito mercantil, muito mercadológico, muito de produto para o cinema. Então, esse conceito começou na França, se espalhou rapidamente no mundo, de repente, no final dos anos 30, já tinha uma federação internacional de cineclubes. Em Belém, oficialmente, chegou em 55, o primeiro cineclube oficial de Belém, doutor, foi os Espectadores, em 55. E aí a Associação de Críticos, que eu faço parte desde algum tempinho já, né? Em 67 criou o seu cineclube. E aí começou a se alinhar a trazer filmes clássicos, filmes de época, filmes inéditos, filmes que pouca gente conhecia. E aí se formou, aqui em Belém, uma geração inteira, mais de uma geração, de pessoas que começaram a ter um pouco mais de oportunidade de entender que o cinema não é apenas entretenimento. É também, eu sempre digo isso, o cinema também é entretenimento, mas ele também é uma arte extremamente importante, que tem ideias, tem propostas, tem discussões, tem debates, tem conhecimentos e aí vai. Então, só que se você não tiver um espaço para exibir esses filmes, a impressão que vai ter é que o cinema só serve para diversão. E, claro, insisto, também serve para isso. Mas tem aquele momento que a gente pode, por exemplo, tentar entender o que está acontecendo no mundo, essas barbáries, essa violência. Tem filmes que já estavam falando sobre isso há 50 anos atrás. Aí aonde é que chega, no caso do Sindimep? Né? Com todo esse histórico meu, dessa paixão pelo cinema, e sempre que eu posso eu contribuo com o Circuito Cineclubista, veio, né, o convite, né, da diretoria na época, doutor Wilson Machado, que já me conhecia no sentido de que o Marco eu apareço às vezes até demais nesse negócio, mas é por pura paixão, não é por pura exposição, não. E aí eu fiquei impressionado com o auditório. Realmente eu não conheço auditório, qualidade de som, de imagem e de conforto, né? E eu me encantei, né? Eu fiquei assim apaixonado. Eu agradeci profundamente a possibilidade de ali, naquele espaço, estimular o conceito de cineclube, ou seja, um espaço cultural de cinema
que está vinculado a uma pedagogia, vamos chamar assim, né? De as pessoas, olha, aqui você vai sempre encontrar uma boa opção. Claro que a opinião é muito subjetiva, pode passar filmes lá que alguém possa não gostar tanto, isso é normal. Mas são filmes geralmente premiados, são filmes que são elogiados pela crítica, são filmes que marcaram uma época, uma geração, dos anos 50, tem filme dos anos 60. E aí vem talvez uma futura pergunta, que eu até já adianto a resposta, a importância de você ter um espaço como esse em 2025. Por quê? Eu não sou contra a tecnologia, nenhum progresso, de maneira nenhuma, sou totalmente a favor. Mas essa ideia estranha de que a mídia física tem que morrer e que tudo tem que ser terceirizado, no caso do cinema, para o streaming, é uma ideia absurda. Pegue 90% do que foi exibido no Cineclube do Sindicato, você não acha em lugar nenhum. E se não estiver lá, quem é que vai conhecer? Então, esse conceito de cineclube, ele perfeitamente se encaixou no conceito digamos assim, do projeto cultural. Você vai encontrar lá. Porque a ideia hoje, principalmente dos mais jovens, não precisa de guardar nada, né? Tá tudo na nuvem, tá tudo no streaming. Aí eu sempre brinco, meio assim amargo, né? Em sala de aula, não tá tudo lá, não. Pode apostar. Ou seja, se não houver um espaço cultural vinculado ao conceito de cineclube, no caso, Cindimepa, nós vamos ter provavelmente uma geração de espectadores que não conhecem nem um terço da história do cinema por meio dos filmes. Então, é por aí que vai o caminho do projeto cultural que a gente contribui esse tempo todo. Queria só registrar para quem nos acompanha no momento que atualmente o Cindimepa ele tem uma programação muito cultural voltada exatamente para o que o Marco Antônio está falando. Não necessariamente filmes que foram lançados em 2024, em 2025, muito pelo contrário. Filmes que pegam toda uma história, né, antigos, mas que trazem uma narrativa que, junto à palavra streaming, você não vai ter acesso, você não vai conseguir... Infelizmente, só acha lá. E uma outra característica muito interessante é que o acesso a esse tipo de atividade ele é completamente gratuito, né, Marco Antônio? Isso é essencial, porque o sindicato abre as portas da sua sede, oferece uma estrutura de fantástica. altíssimo nível, sem custo nenhum. Com direito a pipoca e refri. Ainda tem esse detalhe, doutor, que é encantador também. Tudo com pipoca é melhor. Bem melhor. As pessoas adoram, né? Além de tudo, ainda tem esse bônus, vamos chamar assim. Então, é muito encantador participar desse projeto e ter as pessoas que têm frequentado o espaço. Marco, qual é a proposta do Cineclube e por que trabalhar somente com filmes clássicos? Eu diria, já até adiantei a resposta, né? Eu diria que existe uma carência disso, mano. Eu acho que existe uma carência. Eu acho que a gente... Você me permite um gancho? Por favor. Eu acho que existe uma carência e existe um público que existe quer isso. Existe um público que procura isso e muitas vezes não sabe onde achar. Eu acho que existe uma carência, principalmente porque está, entre outras razões, tem esse vínculo de que está tudo disponível na internet. E é um equívoco. Muita coisa está disponível, claro que sim, obviamente que sim. Mas vamos dar um exemplo assim prático, da programação agora de janeiro. Faleceu agora, no final do ano, a Brigitte Bardot, um ícone do cinema francês, uma atriz extraordinária, que eu admiro profundamente ela como artista. Inclusive, ela abandonou o cinema, ela falava isso, ela abandonou o cinema antes que o cinema a abandonasse. Ela tinha 39 anos quando ela falou, chega, porque ela era uma mulher bonita, encantadora, mas ela era mais do que isso, era uma ótima atriz. E ela percebeu, já nos anos 70, o que acontece até hoje com as mulheres, né? Que o cinema usa muito a mulher quando era mais nova, depois começa a não ter papel. Ela abandonou isso para viver uma outra trajetória pessoal. Ela faleceu. Aonde é que você vai encontrar um filme da Brigitte Bardot para ver hoje? Talvez um ou outro streaming, eu não posso afirmar que não tem em nenhum lugar, mas então onde é que você pode fazer uma homenagem a ela, num cineclube? Tanto é que vamos fazer, da semana que vem, no caso, na próxima semana, vai ser exibido um dos melhores filmes dela, chamado Desprezo, que ela fez no auge da carreira dela, que é 63, 64, e provavelmente a melhor atuação dela do cinema. Então é isso. Eu acho que tem essa carência, e aí, além da carência, além de estar suprindo, vamos supor assim, um espaço que existe muito pouco, você estimula as pessoas a conhecerem esse trabalho. As pessoas às vezes não têm muito dessa curiosidade. Não, por que eu vou conhecer o filme da Brigitte Bardot? Bom, se você quer ser um cinéfilo, você tem que passar pelos filmes que ela fez. E mesmo que no caso, como eu falei ainda há pouco, às vezes você quer, mas não sabe aonde. Então, no caso,
é uma das razões mais expressivas do Cineclube ter essa curadoria muito vinculada à história do cinema de várias décadas. Já passamos lá no Cinemepa, filmes dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40. Aliás, é um dos meus critérios. Às vezes tem um momento específico importante da história do cinema, algum filme que está fazendo 50 ou 60 anos, e aí, de repente, está na mídia. Aí eu vejo, gente, as pessoas não vão achar esse filme em lugar nenhum, mas vão achar onde? Lá no sindicato. Marco, e o que torna essa experiência fantástica, né? Eu já usaria, dando spoiler, a palavra romantismo como talvez uma das mais marcantes. Mas o que torna essa experiência diferente do filme em casa, na sua telona, no seu sofá? Sim, doutor. Né? Encantador também, né? E também com esse leque de opções que o streaming traz, né? Que você realmente pesquisa. Mas o que faz a diferença? A magia do cinema? Olha, primeiro eu quero só dizer assim, que eu sou totalmente favorável aos filmes em casa, eu não sou contra a tecnologia, eu acho que é fantástico assistir filme em casa. Mas, doutor, assistir filme com pessoas é uma outra experiência. Eu acho que a atividade de assistir filme em casa, claro, você não está sozinho, você está com a tua família, namorado, filhos, não estou falando nesse sentido. A experiência coletiva de assistir um filme junto é diferente de assistir em casa. Vou lhe dar um exemplo, o senhor é médico, você está vendo um filme, toca o telefone. Chega alguém de repente. Interrompe o que eu posso chamar de uma forma bem romantizada de ritual. Sim. Tem um ritual. Para mim, assistir um filme é um ritual. Geralmente eu desligo o celular, porque assim, é hora de estar 100% ali. E não é só ali, não é só o tamanho, não é só o espaço, são as pessoas. Eu sinto um pouco falta disso às vezes, né? Pessoas desconhecidas, inclusive. Você não tem que conhecer. Então acaba um filme lá no Cineclube do Sindicato, acontece muito isso. As pessoas me cobram. Não vai ter debate depois? Eu falei, gente, são 9h30, adoraria. Às vezes acontece debate, sabe aonde, doutor? Lá fora. Porque tem esse aspecto humano vinculado ao aspecto artístico. Então existe claro, os mais jovens vão dizer, não, você não tem... Prefiro ver. Eu conheço amigos dos meus filhos que veem filme do notebook com fone. Eu falei, gente, eu não consigo. Nada contra. Mas vamos dar um outro exemplo, doutor? Estávamos falando ainda há pouco sobre o 2001, uma Odisseia no Espaço, né? Ver o 2001 no cinema ou no cineclube é uma coisa. E ver no notebook não é a mesma coisa. Você perde dimensão, você perde espaço. Mas é claro, se possível... É bom ter as duas coisas, né? Então, o que eu acho que tem a maior diferença é a diferença humana, desse coletivo, de você estar com pessoas e, de repente, estar num ritual, não solitário, mas um ritual coletivo. São experiências diferentes, né? Com certeza. Eu tenho uma história interessante de Cidade Velha. Nós tínhamos um cinema chamado Cinema Guarani. Ah, eu lembro, doutor, eu lembro. E era bem histórica a situação. Cine Guarani. O Cine Guarani, ele tinha um porteiro que era mudo. Uhum. E o mudinho, como a gente chamava, ele limitava muito a Não entrada, lembro disso, porque havia uma classificação etária muito tinha rigorosa, 12, né? 18 anos, 14. Então, eu com 11 anos querendo entrar num filme de 12 anos e o mudinho barrava, né? Eu achava aquilo um absurdo, porque eu não conseguia imaginar o que um ano de diferença podia fazer, cronológica mais me limitaria de entrar no cinema. Mas a cultura do cinema na época, ela não tinha tanto o que a gente tem de tecnológico hoje em relação a efeitos especiais, efeitos sonoros, visuais, toda uma gama de criação que perpassa por estúdios super tecnologicamente avançados. Entretanto, falar de personagens que marcaram e um cinema ainda não colorido, preto e branco, muitas das vezes sem som, apenas filmes musicais, né? E com tanta história, com tanta coisa boa para passar que te prendia na tela. Como é que você vê essa evolução? Eu vejo com bons olhos. Eu acho que, como ela colocou, eu acho que são dinâmicas diferentes, né? De se assistir um filme. As pessoas assistem filme até no celular hoje. Sim. Eu falei do notebook, é até grande o notebook. Então são experiências diferentes. Só que eu sempre insisto nesse raciocínio. Nem é só necessariamente um raciocínio, também é um sentimento, né? Investigar essas diferenças é bem-vindo. Uma coisa, volto a lhe dizer, uma coisa eu assisti 2001 no celular, outra coisa eu assisti o filme numa tela grande. Não é a mesma coisa, do ponto de vista de percepção da imagem. Então, eu não excluo nenhuma possibilidade, inclusive nem sei o que vai acontecer no futuro, né?
Sim. É possível que a gente assista o filme colocando um óculos, Já né? é possível. E a gente vai ver o filme aqui. Eu não serei contra, de maneira nenhuma, não sou contra. Eu apenas entendo que há necessidade de se manter, não no ponto de vista de tradição, mas no sentido mesmo de experiência. Tanto é que eu não estou muito sozinho nesse meu raciocínio. Não sei se vocês têm percebido nos últimos anos, de vez em quando, um clássico do cinema volta para os cinemas, que era muito comum até o final dos anos 80. Depois, quando chegaram as locadoras, isso até que meio que quebrou. Eu assisti, meus filhos até brincam comigo, eu assisti os 10 Mandamentos com o Charlton Heston no cinema. Eu falei, mas como? Tu não era nem nascido, né? Mas eu voltava para os cinemas. Quando eu tinha 15 anos, passou no Nazaré. Você lembra do Cine Nazaré? Sim. Era comum o retorno disso. Por causa da experiência, por causa da situação da tela grande e tal. O que está acontecendo hoje? Existe uma geração de gente mais nova que tem uma tendência a querer ou assistir ou rever determinados grandes filmes numa tela de cinema. Porque é uma experiência diferente. Então, o que virá será bem-vindo, com certeza. Mas eu entendo só que, como pesquisador, cinéfilo, eu sempre digo, você não assistiu 2001 Odisseia no Espaço direito sem estar numa sala de cinema. Estou falando do 2001, mas tem vários filmes, né? Podia citar Guerra nas Estrelas, que nós estávamos comentando aqui agora. O nível de imersão é diferente. Ah, Marcos, você está exagerando. Uma amiga minha vê filme no notebook aí de vez em quando, não me incomoda de maneira nenhuma de parar, entender a ligação. Eu falei, olha, não tem problema, mas algo me diz que você está perdendo alguma coisa. Porque é diferente o nível de imersão. O 2001 é um filme complexo, difícil até. Você ficar interrompendo toda hora, você vai terminar o filme dizendo o filme é horroroso, mas será que é o filme que é horroroso ou você que não prestou atenção? Então eu acho que tem que se analisar isso com um certo carinho, mas sem rejeitar, sem criar um tipo de negatividade a respeito da tecnologia. Eu acho que é impossível isso. Gente, esse assunto está muito legal, mas a gente precisa finalizar esse bloco. Vamos, é só dizer. Então, vamos convidar todos os que estão acompanhando a gente a Vamos pegar lá. o seu cafezinho. O nosso também. Né? Vamos agradecer a presença do Marco Antônio nesse primeiro episódio nosso do podcast e convidar todos para que continuem participando, porque os outros episódios trarão assuntos tão interessantes quanto os que a gente discutiu até aqui, né, Maia? É verdade. No próximo bloco nós vamos falar sobre curadoria e a experiência com o público. Eu aguardo você. Um abraço a todos. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.